pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Hoje nós vamos fazer a aula desta bolsa de praia, que fez um sucesso grande no Instagram, e ela é estruturada com um caninho. Então, por ela ser feita com o caninho, você faz poucas carreiras, economiza fio de malha e tem uma peça bem durinha, bem firme, para que você faça a bolsa neste modelo. Para fazer a execução dessa peça, você vai precisar dos seguintes materiais: do fio de malha Multitécnicas. Neste caso, eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5 cores. Na bolsa rosa, nós também fizemos com 5 cores. Você pode usar quantas cores você desejar. Caso você queira fazer uma peça numa cor só, então 2 novelos. Se não, as cores ou sobras de cores que você tiver também vai ficar bem bacana. O caninho de plástico que nós utilizamos é o caninho de 0,8. Muita gente me pergunta qual é a espessura, então ele tem 0,8. Para esta bolsa, incluindo o fecho, você vai precisar aproximadamente de 9 metros, 9 metros e meio. Então, para garantir, você já pode, se você for comprar por metro, 10 metros. Nós temos à venda no nosso site o pacote com 50 metros. Então, se você quiser, você pode fazer até pelo menos 5 bolsas com um pacote de 50 metros. Eu utilizei agulha de 8 milímetros. Essa agulha é um pouquinho mais fina porque eu quis uma base mais fechada, a base da bolsa mais fechada. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode utilizar a agulha de 9 milímetros. A agulha de ponta redonda, você vai precisar dela também. Uma tesourinha de ponta fina desta forma. Se você não tiver essa tesoura, você vai precisar de uma faquinha ou alguma coisa bem pontiaguda para fazer o fecho da peça. Eu gosto de cortar o caninho com uma tesoura mais grossa, porque essa tesoura é muito fininha, e o durex mais largo para que você possa fazer a união das pontas do caninho. Caso você trabalhe com uma cor só ou seja necessário fazer as emendas do fio de malha, você trabalha com a cola pega mil, depois eu explico como que nós utilizamos, e eu fiz com os marcadores de carreiras para que você possa dividir a alça. Então, se você não tiver marcadores, você pode utilizar alfinetes ou fios coloridos, é apenas para que facilite a divisão dos pontos no final da execução da peça. Para a aquisição dos materiais, você pode fazer tanto da agulha ou fio de malha Multitécnicas e o caninho, você encontra no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Se você quiser também comprar pelo WhatsApp, pode ser no 11 98600 2010. Nós vamos iniciar a peça a partir da base da bolsa. Para que vocês tenham ideia do tamanho, ela tem 23 centímetros de altura e a base tem 25 centímetros de largura, de comprimento, aliás. Então, 25 por 23. O tamanho da bolsa você já define no início aqui da base. Essa base ela é trabalhada em carreiras circulares. Você vai fazer 4 carreiras para você ter mais ou menos a largura de 11 centímetros aqui. Então, esta bolsa nós fizemos com 12 correntinhas de tamanho aqui do início da base. Caso você queira uma peça com uma base com um tamanho maior, você já precisa aumentar esta correntinha central para que ela fique maior, porque se você aumentar somente no corpo, ela vai ficar com uma base pequena e o corpo muito largo, vai ficar estranho. Então, você já aumenta no tamanho da base para que ela fique mais larga e mais comprida também. Então, nós vamos iniciar esta peça. Nós fizemos aqui, são 10 carreiras de corpo mais a alça com o fecho. Você vai fazer a correntinha de início, deixando uma pontinha. Essa pontinha nós já vamos fazer o arremate quando fizermos a volta. Então, são 12 correntinhas aqui. Então, fiz 12 correntinhas, trabalho uma correntinha de subida e vou fazer 2 pontos baixos logo na primeira correntinha. Então, 1, 2. São 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, você volta trabalhando, normalmente, somente ponto baixo em cada uma das correntinhas. Agora, eu cheguei na primeira correntinha, onde nós fizemos o começo do ponto de base, da correntinha de base. Eu vou trabalhar aqui 4 pontos baixos para formar a curvatura da base. Então, 1, 2,
3, 4. Você deve puxar esse fiozinho aqui para fechar este primeiro ponto inicial, olha, ele já vai fechar e vai formar a curva do início dessa base. Esse fio de início que nós deixamos aqui a ponta, agora você vai automaticamente trabalhar ele dentro da carreira de pontos baixos que você retorna, já escondendo essa pontinha. Então, é um arremate a menos que você vai precisar fazer. Então, você trabalha, ó, deixando ele junto nesta parte. Trabalhei todos os pontos baixos e agora eu vou fazer o finalzinho da segunda extremidade. Nós tínhamos feito 2 pontos baixos aqui de início. Para formar 4, eu faço mais 2, então um eu já tinha feito, faço o segundo. Então, ficou com 4 pontos baixos. E faço a finalização com ponto baixíssimo normalmente. Puxo aqui e trabalho o final com ponto baixíssimo. Então, aqui nós temos a primeira carreira em pontos circulares. Agora, você trabalha uma correntinha de subida. Em todas as carreiras, você vai trabalhar 4 pontos baixos de aumento. Então, serão 2, 2, 2 e 2. Como você está no meio, você trabalha primeiro 2, faz toda a parte, toda a curva e volta depois novamente trabalhando 2 e 2. Então, os primeiros 2 pontos já serão pegando no mesmo ponto de base. 1, 2. Venho no próximo, trabalho mais 2. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar de novo até chegar aqui e fazer novamente 4 pontos, aumentando, então serão 2, 2, 2 e 2. Trabalhei toda a carreira de ponto baixo simples, agora eu vou trabalhar os pontos duplos juntos. Então, para você sempre fazer certinho, antes de iniciar, você já tem que ver onde estão os 4 pontos. Aqui são os 2, 2 e 2. Então, 1, 2, 3, 4, que você vai fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, inicia aqui, já fazendo 2. Então, 1, 2. Novamente. 1, 2. 1, 2. E mais uma vez. 1. Aqui eu já formei na segunda carreira a segunda parte da curvatura. Agora eu trabalho de novo todos os pontos baixos até chegar na finalização da carreira. Novamente terminei os pontos baixos do centro. E quando você chegar aqui na pontinha, você vai ter, nós já fizemos os 2 pontos aqui, então 2 e 2. Essas 2 últimas correntinhas são as 2 que nós vamos trabalhar novamente. 2, 1, 2, e de novo, 1, 2. Formei a curva desta segunda parte. Agora, você vai fazer o ponto baixíssimo de fechamento da carreira. Introduz no ponto baixo, puxa, e você já trabalhou, então, a curvatura. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Eu já comecei a terceira carreira do mesmo modo que nós fizemos as outras. Fiz uma correntinha de subida, trabalhei 2 pontos e 2 pontos. Vim trabalhando em pontos baixos e cheguei aqui perto da curvatura. Como você sabe qual ponto você precisa trabalhar? Você precisa, antes de iniciar os 2 pontos no mesmo ponto de base, olhar as correntinhas aqui desta parte da subida e já verificar aonde você vai fazer os 2 pontos. Então, no meu caso, eu vou fazer aqui, ó, 2, 2, 2 e 2. Então, o ponto baixo duplo, ele vai começar aqui. Portanto, eu tenho 3 pontos baixos para fazer simples. 1, 2, 3. Agora sim eu vou fazer o ponto baixo duplo. Então, eu começo aqui. Vou fazer duplo aqui. 2, 2, 2 e 2. Então, 1 eu já fiz. Vou fazer o segundo duplo. O terceiro duplo. E por último, o quarto ponto duplo. Então, para vocês verem que
você forma a curvatura desta forma. Eu deixei o tecido dessa forma, o fio de malha já cortado, para mostrar para vocês como eu faço a junção do fio, caso você precise trocar de cor ou mudar a cor, conforme você desejar. Então, aqui eu já tenho um outro pedaço do fio de malha. Sempre que você for fazer esta emenda, deixe bem retinho este corte, para que fique perfeita a emenda. Com a cola, você vai passar um filete bem fininho nesta extremidade, na extremidade que você está trabalhando. Essa cola tem uma secagem bem rápida, então por isso que eu já fecho o tubo imediatamente para que ela não seque. Vou unir as duas pontinhas, pressiona levemente, você sente que a cola é gelada. Conforme você vai pressionando, ela vai perdendo esse gelado e é o momento que ela está secando. Eu até faço esse movimento aqui, que é para que ela fique bem certinha. Caso sobre um pouco de tecido, isso às vezes pode acontecer, você vem com a tesoura aqui e corta esse excesso de tecido, para que fique bem perfeita essa junção. Então, você tem uma junção do fio e pode continuar a trabalhar. Fiz os 4 pontos, agora eu volto trabalhando normalmente a carreira. Essa é a terceira carreira da base, com os pontos baixos. Chegando aqui no final, de novo eu vou fazer 2 e 2, fechar com ponto baixíssimo e a carreira estará pronta. Agora eu estou na 4ª carreira, que seria a última carreira do final da base. Já fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, agora eu vou fazer mais 2, então 1, 2 e vou finalizar a carreira. Para que esta junção agora fique perfeita, porque nós já vamos subir para o corpo da bolsa, você vai fazer o seguinte: você vai puxar uma alça longa, com a ponta da agulha você vem por trás do ponto, do primeiro ponto, do último ponto de base que você vai fazer, o ponto baixo, puxa esta alça para trás, desta forma. Eu vou fazer novamente para que ninguém fique com dúvida. Eu lacei, deixei a laçada mais longa, com a ponta da agulha eu venho aqui por trás, puxo a laçada para finalizar a carreira, porque esta carreira ela já aparece na parte da base, deixando então as correntinhas de contínua sem a finalização que apareça. Esta laçada que nós temos agora, aqui eu estou só com a bolinha do novelo, porque eu já tinha cortado um pedaço, mas você vai estar com o novelo completo. Você vai passar por dentro desta laçada, puxa, e agora você segura aqui no início, e este fio, que é da ponta da laçada, você vai puxando ele, ó, aqui. Quando ele dá essa travada, você só puxa aqui a laçada, que ele solta e você consegue puxar novamente. Então, é desta forma que você faz a finalização. Este ponto que fica aqui, ó, você também vai trabalhar. Então, aqui você tem um ponto, aqui outro e aqui outro. Então, esse ponto existe, você precisa trabalhar ele aqui. Como que eu faço esse trabalho? Eu gosto de iniciar o ponto ou aqui ou aqui. Eu nunca inicio pelo mesmo para que ele não fique torto. Então, neste caso, eu vou iniciar aqui e já trabalho este próximo. Só que agora, nós vamos formar o corpo da bolsa. Este é o lado direito e este é o lado avesso. Nós vamos cortar o caninho. Essa parte é importante para que você entenda como que nós vamos fazer este trabalho. O caninho, você precisa medir, ele não tem uma medida exata em centímetros. Eu calculei para cada carreira aproximadamente 70 centímetros. Só que você tem que lembrar o seguinte: a primeira carreira ela é um pouquinho menor e vai aumentando gradativamente, mas é pouco. Então, os 70 centímetros é no geral. Você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui com o caninho, medir mais ou menos por cima da base, o tamanho da base. Então, eu tenho aqui, olha, sempre eu deixo um pouquinho mais, que é justamente para que sobre e não falte na hora de fazer o crochê. Você pode emendar se faltar? Pode, não tem problema, mas se sobrar é um pouco mais fácil. Então, eu deixo um caninho um pouquinho maior, corto, vou para o lado. Então,
eu tenho desta forma aqui, ó, só pra vocês verem. Ele está maior do que eu vou precisar, vai sobrar caninho nessa carreira. Então, você vai iniciar sem o fechamento. Quando nós trabalhamos o cesto, ele já era fechado primeiro para depois executar a parte do cesto. Aqui é o contrário. Aqui primeiro você corta, deixa o caninho aberto e trabalha a carreira com ele. O fio ele vai ficar aqui para trás inicialmente. Esta emenda eu sempre faço mais ou menos aqui no final da carreira de pontos baixos. Com a agulha de crochê eu introduzo aqui, puxo, trago a laçada do ponto para frente e faço o primeiro ponto baixo, já prendendo o caninho lá atrás. Agora nós vamos trabalhar aquele ponto que é o ponto mais apertadinho, que é a finalização da carreira. Então, vou trabalhando os pontos baixos aqui. Esta primeira carreira, você vai pegar sempre pelo fiozinho de trás da carreira de baixo, que é para formar o vinco da bolsa, da base da bolsa. Então, ele forma exatamente um vinco. Eu vou mostrar para vocês como que esse vinco fica, justamente porque nós deixamos este fiozinho aqui de trás aparecendo e pegamos sempre o ponto baixo de trás, da correntinha de trás. Então, eu introduzo aqui, laço e faço ponto baixo. Introduzo, laço e faço ponto baixo. Essa carreira não tem nenhum aumento, ela é trabalhada apenas em pontos baixos, pegando em todos os pontos da carreira de baixo, sem fazer pontos duplos, que é para formar o início da base do corpo, onde você não tem os aumentos. Então, aqui eu vou trabalhar toda a carreira desta forma. Quando eu chegar lá na curva e for fazer o início, nós vamos emendar, então, o caninho. Aqui eu já trabalhei praticamente toda a carreira da lateral. Eu vou tirar a agulha para mostrar uma dica importante. Reparem que ele está levemente emborcando, ele repuxou um pouco a carreira. O que você precisa fazer enquanto você estiver trabalhando com o caninho? Você precisa abrir para que o crochê não repuxe o caninho e não deixe ele menor do que o necessário. Reparem que agora está perfeito. Ele abaixou, porque se você trabalhar e repuxar a carreira, você vai começar a fazer com que a bolsa feche. Isso vai deixar ela feia. Então, você precisa puxar para que o caninho fique perfeito e não emborque, não deixe as pontas virarem para dentro. Agora é que vem a parte importante da emenda do caninho. Antes de chegar com o crochê próximo, você precisa já, então, fazer a emenda. Como que eu vou fazer essa emenda? Agora sim eu preciso deixar o caninho exatamente em cima do crochê. Eu já tirei aquele repuxado, já deixei a base bem certinha aqui, abrindo os pontos para que ele fique perfeito. Vou colocar uma pontinha em cima da outra, vendo, olha aqui, lembra que eu cortei um pouquinho a mais? Justamente para que eu pudesse ver o tanto que eu vou deixar a mais. Vi já aonde eu preciso marcar, onde eu vou cortar. E tiro esse excesso de caninho que não será suficiente, vai deixar a carreira larga demais. Então, eu já tenho ele aqui, ficou um pouquinho grande. Outra coisa, não deixem a ponta ficar na diagonal. Ela precisa ficar sempre bem retinha, para que a junção das duas pontinhas fique perfeita. Então, aqui já está certinho, já tem o tamanho que eu desejo. Agora, com o durex largo, nós vamos fazer a junção. Você coloca uma pontinha aqui, já cola, vem com a outra pontinha e dobra. E aqui, você faz a junção mais perfeita possível, deixando o durex bem apertadinho para que não tenha perigo de soltar. Algumas pessoas me perguntam o seguinte: como que eu vou lavar a peça? Caso você deseje, nesse caso que é bolsa de praia, que você vai colocar coisas molhadas, que é necessário lavar, eu sugiro que seja utilizado a silver tape, que é uma fita resistente à água. Então, neste caso aqui, com o durex, se você deixar ela de molho, o durex obviamente vai soltar a cola. Se for somente umidade, você pode fazer com durex, não tem problema nenhum. Agora, caso você queira lavar a peça na água, aí eu sugiro que seja utilizado a silver tape para que fique mais perfeito. Feita essa junção, você já pode continuar o crochê. Eu tenho um pedaço de silver tape aqui. A silver tape ela é desta maneira. Ela tem uma malha de cordões por dentro
E além de ser mais resistente, a cola também é resistente à água. Por isso que você deve trabalhar com ela caso você vá lavar a bolsa colocando bastante água, porque essa fita segura esta junção. Mas se você for trabalhar apenas com umidade, aí não tem problema. Você pode fazer com esse durex. Vocês viram que eu passei mais de uma vez para que ele fique bem firme. E agora nós vamos continuar trabalhando normalmente por cima ali da junção, da união, e eu não fiz nenhuma emenda, nenhum ponto duplo no mesmo ponto de base. Por isso que forma o vinco e a subida da bolsa. O vinco, quando eu falei no início, é isso aqui, ó, onde você vê exatamente aonde a peça está subindo as laterais, o corpo da bolsa. E agora você vai trabalhando até o final da carreira, normalmente com os pontos baixos, até chegar aqui no último ponto. Cheguei na curva, no último ponto, então eu trabalho agora o ponto baixo do último ponto. Para que essa junção agora fique perfeita, nós vamos fazer todas as finalizações como nós já fizemos aqui embaixo. Então, eu puxo. Ah, outra coisa, eu terminei a carreira, eu sempre dou uma puxadinha no crochê para que ele fique retinho e não emborque. Puxei aquela laçada sobrando. Eu vou puxar mais, porque agora eu estou com o novelo. Eu acabei de fazer uma emenda, eu estou com o novelo inteiro. Então, eu deixo uma laçada um pouco mais longa. Venho aqui por trás do primeiro ponto, do último ponto da carreira. Coloco a agulha aqui. Essa laçada maior, eu puxo pra dentro da bolsa, do corpo. E eu puxo um pouquinho só para acertar, para que ela fique bem perfeita. Reparem que fica como se fosse a continuação da correntinha. Agora, o novelo inteiro, você vai passar por dentro desta laçada, igual nós fizemos na carreira anterior. Só que na carreira anterior eu tinha uma bolinha, agora eu estou com o novelo inteiro. Passei por dentro, eu venho agora aqui naquele comecinho do ponto, com os 2 dedos aqui da minha mão direita, eu seguro e puxo com cuidado. Então, a laçada vai diminuindo. Quando ela trava, eu puxo de novo aqui, ó, só para ela arrumar. E finalizo a carreira. Então, este último ponto, isso aqui é um ponto. Lembrem-se que vocês precisam trabalhar aqui o ponto. Não puxem demais para que ele não fique muito fechadinho, mas reparem que fica uma carreira perfeita. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira. Novamente, eu vou pegar, então, a mangueirinha. Deixo bem perfeito. A partir desta carreira, nós vamos começar os aumentos. Então, eu vou cortar a mangueirinha aqui. Eu meço aproximadamente em cima do crochê, deixando sempre um pouquinho a mais. Então, aqui eu vi que já está o suficiente. Com a tesoura, eu corto um pouco a mais aqui para ficar uma quantidade boa de mangueirinha. Então, reparem que tem sempre um pouco a mais do que eu preciso. E o início agora será a mesma coisa. Então, a carreira, você vai trabalhar deixando a junção para o final da carreira. Então, primeiro você vai prender toda a lateral e a junção fica no final. Agora, nós teremos em todas as carreiras 2 pontos baixos em cada lado, em cada extremidade aqui nas pontas da bolsa, nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu não começo aqui, eu vou começar no próximo. Então, eu introduzo a agulha dentro do ponto, sempre pegando o fiozinho da carreira anterior. Laço lá atrás e puxo, vou ajustar aqui o ponto e faço ponto baixo. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo simples e agora eu vou fazer um ponto baixo duplo, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu já fiz o primeiro aumento aqui. É um aumento só de cada lado. Então, eu faço um aqui e o próximo eu vou fazer do outro lado. Então, eu fiz 1, 2 no mesmo ponto de base. Agora, eu trabalho normalmente fazendo os pontos baixos, como nós já tínhamos feito na carreira anterior. Vou chegar lá na outra extremidade para trabalhar, então, 2 pontos no mesmo ponto de base. Cheguei na outra extremidade, onde eu vou trabalhar os 2 pontos juntos.
Então, aqui eu faço 2 no mesmo ponto de base. Existe um ponto fixo para você fazer esses 2 pontos no mesmo ponto de base? Não. Você calcula mais ou menos o centro aqui da base e você trabalha os 2 pontos aqui. Não tem necessidade de ficar um para um lado, um para o outro, não vai fazer mal, mas contanto que fique sempre nesta lateral, para que ela forme aquele leve aumento da bolsa de praia. Agora, lembra que nós fizemos na primeira carreira aquele ajuste? Você vai fazer de novo o ajuste, para que a bolsa fique bem perfeita e que ela não emborque. Então, de novo, eu coloco aqui, puxo levemente, e vou começar então a trabalhar somente mais 2 pontos e já vou fazer a junção. Vou fazer novamente a junção para que vocês entendam exatamente como que foi feito isso. Por que eu não fiz a emenda antes? Justamente porque o crochê, ele repuxa a mangueirinha. Então, você precisa deixar o fio um pouco mais solto. Você vai trabalhando o crochê, ajusta e aí nós fazemos a emenda. Reparem que eu sempre deixo um pouquinho sobrando da mangueirinha, para que ela não... a carreira, ela repuxa porque conforme você vai trabalhando, o crochê fecha. Então, nós precisamos fazer este movimento aqui, para que ela fique perfeita na hora que nós estamos fazendo a carreira. Então, aqui eu vou marcar aonde eu preciso cortar. As 2 pontinhas da mangueirinha precisam estar bem retinhas, então eu já vi aqui que está certinho. Pode acontecer de você cortar demais a mangueira e ela ficar curta. Se isso acontecer, você corta um pedaço maior, faz 2 emendas na mesma carreira, não tem problema nenhum. E você continua o crochê. Então, aqui eu vou fazer a próxima emenda para que vocês vejam como que foi feita. Eu colo um lado, colo o outro lado. Outra coisa, não utilizem durex finos, aquele durex bem estreitinho de papel, porque ele não segura. Eu já utilizei aquele lá, ele soltou no meio do crochê e eu tive que refazer a carreira inteira. Então, precisa ser um durex mais grosso. Tem que colar aqui certinho. Já vou cortar o excesso. Colo bem aqui as pontinhas. E agora é só continuar o crochê até chegar no último ponto. Eu estou com outra cor de amostra, mas para vocês verem também que é a mesma coisa, já com outra base. E eu vou mostrar agora as trocas de cores, como que nós vamos trabalhar. Lembre-se que a junção, como nós fazemos no finalzinho da carreira, eu puxo a laçada, deixo a laçada mais comprida, que eu tenho uma emenda, então a laçada está um pouquinho mais. Então, puxo a laçada, venho aqui por trás do ponto, vou puxar a laçada aqui pra dentro, ajusto para que a carreira fique fechadinha aqui. Então, fechei a carreira. Aqui eu tenho a bolinha, não tenho novelo, mas vocês podem passar o novelo, não tem problema nenhum. Puxo, seguro aqui no finalzinho. Vou puxando por dentro, até que lace. É que como eu tenho uma junção de fio, ele ficou um pouquinho mais apertado, mas é só você puxar de novo aqui. E aí, eu faço com cuidado essa junção para que fique bem perfeito aqui, ó. Então, já tenho a junção mais perfeita possível da carreira. Nós vamos trabalhando os 2 pontos aqui na lateral para que faça aquela leve aumento. Agora, eu vou fazer o corte do fio para que nós trabalhemos com outra cor. Aqui eu tinha uma junção de fio, eu vou terminar aqui. Então, eu deixo uma ponta relativamente grande para que não tenha perigo de desmanchar. Vou pegar a outra cor que eu quero trabalhar. Primeiro eu vou cortar o caninho no tamanho que eu preciso. É tudo igual como nós já tínhamos feito nas outras carreiras. Então, eu vou medir aproximadamente o tamanho que eu preciso, sempre um pouco maior, para que não falte caninho. Então, já tenho o tamanho que eu preciso. Agora, com a cor que eu vou utilizar, eu vou iniciar o ponto. Eu não gosto de começar neste ponto que nós fazemos o arremate. Eu começo um antes ou um depois. Então, nesse caso, eu vou fazer um depois.
Eu introduzo a agulha no ponto, venho aqui por trás, laço. Aqui eu não faço nozinho no fio nem nada, eu só vou puxar, olha, vou puxar automaticamente por dentro da correntinha. Essas duas pontinhas aqui, olha, que nós temos de início, eu deixo elas arrumadinhas juntas e eu vou trabalhar por dentro da carreira já escondendo para que não fique aparecendo. O caninho, ele precisa ficar sempre por baixo desta ponta que vem do novelo. Então, reparem que ele está saindo aqui e eu venho por baixo. Agora, eu puxo, faço o ponto baixo. Para que esse ponto não fique muito largo, eu venho na ponta iniciar, essa pontinha aqui do início, e puxo um pouco para que ela fique bem justinha, fique um ponto mais bonito. Agora, eu já vou trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu introduzo, reparem que eu estou segurando aqui os 2 fiozinhos de trás e vou trabalhar 2 juntos. Então, 1, 2. Então, eu já fiz os 2 pontos de base e o primeiro. E agora eu trabalho normalmente, como nós fizemos na carreira anterior, os pontos baixos, e eu estou trabalhando junto aqui na carreira o fiozinho, os 2 fios, né? Tanto da final da carreira azul, turquesa, do oceano, quanto do nude. Então, eu faço já esse arremate, deixando o fio bem preso. Não vou precisar, então, arrematar com agulha de crochê, de tapeçaria. E ele já fica escondido aqui por dentro. Reparem que não fica nem o fio aparecendo. Ele vai ficar mais perfeito. Então, agora, vocês vão trabalhar quantas carreiras vocês desejarem. Se vocês quiserem do mesmo tamanho que eu trabalhei, vocês vão trabalhar as carreiras ou coloridas ou não. Eu fiz nesta peça aqui 2 carreiras de cada cor, então eu fiz 2, 4, 6, 8, 10. Eu trabalhei 10 carreiras, fazendo os aumentos nas 2 laterais, desse jeito que eu ensinei. E a última carreira que eu vou ensinar agora é a carreira da alça, mas sempre da mesma forma, fazendo 2 pontos nas laterais, e caso você troque de cor, você faz como eu ensinei agora. Estou com outra cor novamente, nós vamos mostrar agora do mesmo jeitinho. Aqui eu trabalhei 9 carreiras e vou fazer a alça. Eu quero uma bolsa mais baixinha, então fiz 9 carreiras e já vou trabalhar. Pode trabalhar 10, 11, aí fica a seu critério. Caso você trabalhe 10, você precisa aproximadamente de 9 metros de mangueirinha, de 9 a 9,5 você tem já o total para trabalhar a bolsa. Agora, é importante que você faça a marcação da onde você vai trabalhar a alça. Aqui eu já fiz a marcação com os marcadores de carreiras. Você pode utilizar fios coloridos, alfinetes, aí fica do jeito que você preferir. Como que você vai fazer? Você vai dobrar a bolsa exatamente para que você descubra aonde estão as pontas. Então, aqui eu coloquei um marcador em cada ponta, para que eu tivesse exatamente o meio das laterais. Aí eu contei quanto tem de pontos aqui nos 2 lados do corpo da bolsa, vim com os marcadores e marquei exatamente o centro das 2 laterais. Então, aqui eu tenho exatamente o centro. Quando eu quero uma alça maior, eu preciso aumentar esta parte. Quando eu quero uma alça menor, eu posso diminuir. Aqui eu fiz para cada ponto do centro, eu contei 4 pontos para cada lado. Então, 1, 2, 3, 4 e coloquei o marcador no 5º ponto. Aqui novamente, 1, 2, 3, 4 e coloquei o marcador no 5º ponto. Estes marcadores é onde eu vou iniciar a alça. E a mesma coisa para o outro lado. Por isso que você precisa dos marcadores para saber aonde você vai trabalhar. Já o caninho de plástico, você precisa, nesta carreira, deixar ele bem maior, porque você vai ter a curvatura da alça. Então, você precisa deixar ele com um tanto bem maior do que todas as outras carreiras. As outras nós deixávamos mais justo. Aqui eu deixo um espaço bem maior para que eu possa ter o espaço da alça. Então, eu vou iniciar aqui o crochê. Do mesmo jeito, eu já fiz aquela finalização invisível. Então, eu puxo o fio aqui pra... nesta carreira, você também vai trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base. Todas as carreiras, depois da primeira, você tem que ter 2 pontos de base aqui no início. Então, eu trabalho... Deixa eu já fazer os 2 pontos aqui.
Então, fiz os 2 pontos, vou trabalhar em pontos baixos até chegar na minha primeira marcação. Cheguei na primeira marcação, eu trabalho o ponto baixo na marcação. E agora eu vou fazer a primeira alça, que ela está aqui. Eu trabalho nesta primeira alça 15 pontos baixos, somente pegando no caninho. Então, você trabalha o ponto baixo normalmente, só que apenas o caninho sem pegar os pontos da carreira anterior. Então, trabalha os 15 pontos baixos para depois retomar o ponto aqui. Fiz os 15 pontos baixos. Reparem que dá a impressão que a alça está grande demais. Então, o que você precisa fazer? Puxar os pontos baixos, apertando, e é onde a alça começa a ficar durinha. Esta é a primeira carreira da alça, nós teremos mais uma carreira. Então, eu trabalho os 15 pontos baixos, deixo a alça mais ou menos no tamanho que eu desejo. Ela é uma alça de mão, né? Então, ela vai ter mais ou menos esta abertura. E agora, eu retomo pegando na carreira onde eu fiz a marcação. Então, aqui eu tenho novamente a outra marcação, da onde eu devo voltar o trabalho. E fica dessa forma. Agora, é importante o seguinte, eu deixei a alça deste tamanho. A próxima alça, ela precisa ter mais ou menos o mesmo tamanho. Caso você queira uma alça maior, não tem problema. Você solta aqui, deixa um pouco menos apertado. Existem 2 carreiras de pontos baixos por cima das alças. Então, a primeira carreira, ela é apenas uma carreira de base. Então, eu deixo ela mais ou menos do tamanho que eu quero. Não pode, se você cortar o caninho com pouco tamanho, você vai precisar emendar. Lembrem-se que o tamanho da alça, para as duas laterais do corpo da bolsa, precisa ser igual. Então, pode ser que falte. Se faltar, você pode emendar, não tem problema nenhum. A única coisa que eu sugiro é que você não coloque a emenda na alça, porque a emenda, às vezes, ela forma um bico e fica feio. Já aconteceu esse problema comigo, então não faça a emenda aqui, sempre aonde você pega o ponto baixo no corpo da bolsa, ok? Então, aqui eu já vi que o tamanho está do jeito que eu quero. Existe um padrão para esse tamanho? Não. Se você quiser uma alça muito maior, você vai precisar de mais do que 15 pontos na alça. Se você quiser uma alça menor, você pode manter os 15 pontos, mas ele vai ficar apenas mais cheinho o tamanho da alça. Aqui eu peguei sem querer por dentro do marcador. Então, só vou soltar o marcador aqui para que ele não me atrapalhe. Então, retomo o ponto baixo aqui, laço lá atrás e faço novamente. Agora, voltando a pegar. A alça, por enquanto, ela vai ficar para baixo. Na próxima carreira, ela volta para cima. E volto trabalhando os pontos baixos, pegando aqui no ponto de base. Sempre pelo fiozinho de trás da carreira anterior. Agora, eu vou trabalhar até chegar na outra marcação, lembrando de fazer 2 pontos baixos aqui na lateral. Já trabalhei até a marcação, já fiz os 15 pontos, agora eu vou fazer a medida da alça. Essa parte agora é importante para que você tenha o tamanho da alça exatamente igual. Então, é uma parte assim que você precisa medir o mais próximo possível com a alça que você já fez do lado de lá. Isso aqui tem uma medida? Não, você vai fazer no olho o tamanho da alça, para que fique igual, tá vendo? Então, eu coloco as duas juntas, até ver o tamanho que ficou aproximadamente no mesmo nível. Então, eu vou soltar aqui um pouco de pontos, para que fique mais próximo possível. Retomo o ponto baixo, e vou pegar novamente na marcação. Reparem quanto é importante que você tenha essa marcação, para que você não se perca aonde você tem que iniciar a alça e finalizar. Então, aqui eu vou pegar de novo. Agora, lembrem-se que nós precisamos unir o caninho, as duas pontinhas. Eu vou fazer mais um ponto aqui. A alça, eu faço ela mais ou menos no olho, mas agora é que eu vou medir exatamente o tamanho certo, antes de efetivamente colar as duas pontas. Aqui fica um pouquinho mais apertado, um pouco mais sem jeito, eu estou fazendo na câmera. Você vai estar fazendo no colo ou em cima de uma mesa, fica um pouco mais fácil. Então, aqui eu vou fazer a junção. Agora,
como eu já fiz a união aqui, eu venho de novo e vejo se a alça está do mesmo tamanho. Se precisar colocar mais caninho ou menos, eu sei se está do mesmo tamanho. Reparem que eu estou fazendo isso para que fique exatamente igual, ok? Agora, nós vamos fazer a junção do caninho do mesmo jeito que nós fizemos nas outras vezes. A diferença é que eu não vou passar o rolo inteiro por dentro do caninho, que senão vai ficar apertado. Então, eu vou colar aqui a primeira ponta. Antes de colar, eu vou cortar, que está muito grande. Então, eu venho aqui. Aqui, mais ou menos, eu vou cortar as duas pontas dessa vez, porque vai ficar mais fácil. Se eu cortar uma ponta só, fica muito fora do centro. Então, eu venho aqui e corto um pedaço. Estou com a alça do tamanho que eu preciso, venho aqui e corto o outro pedaço. Agora, eu vou pegar o durex. Coloco o primeiro lado. E venho aqui. Essa junção dos caninhos é a mais chatinha de fazer, justamente porque você tem pouca área para trabalhar. As outras ficam um pouco mais fácil, mas é assim que você consegue uma peça mais perfeita, com a alça mais bem acabada. E aqui agora eu vou passar o durex por dentro. Eu desgrudei ele aqui, que ele ficou meio enrugado. Aqui é complicado porque você precisa passar o durex no fio de malha, e aqui já está, essa pontinha já está bem colada, eu vou cortar esta sobra aqui que ficou feia. Aperto bem. A junção precisa ficar nesta parte onde tem pontos pegando o caninho. Se você deixar na alça, ela vai dar defeito. Então, não deixem essa junção. Aparentemente, parece ser mais fácil, porque você está na alça. Eu corri neste erro, fiz a junção na alça e deu errado. Então, não deixem para unir o caninho na alça. Aqui eu vou terminar, então, os pontos baixos. Lembrem-se que você faz também, nesta carreira, os dois pontos do mesmo ponto de base das laterais, para formar aquele bico, aquele aumento. Então, trabalho aqui em cima. Lembrando que se você precisar comprar o nosso fio Multitécnicas ou caninho, você encontra no site, no multitécnicas.com.br ou através do nosso WhatsApp, no 11 98600 2010. Muitas pessoas me perguntam onde encontrar o caninho, no site você encontra. Então, aqui eu vou fazer o finalzinho. O último ponto, aquele que eu preciso trabalhar, que ele é apertadinho, pego aqui por dentro. E agora, nós vamos fazer aquela finalização que eu fiz em todas as carreiras. Puxo, deixo a laçada maior, vou pôr o novelo lá dentro, venho aqui por trás, puxo aqui pra dentro, fico com aquela correntinha mais perfeita, passo o novelo por dentro da laçada, seguro delicadamente aqui para o fio ficar certinho e puxo, encurtando a laçada. Não puxo demais para que não fique muito apertado esse finalzinho. Agora, nós vamos fazer a última carreira do corpo da bolsa. Essa última carreira são só pontos baixíssimos, então você introduz a agulha agora nas duas correntinhas da parte de baixo, não pegando só mais em um fiozinho, você pega em dois. O primeiro você faz essa laçada, agora a partir do segundo, você puxa e faz o ponto baixíssimo, fazendo uma correntinha de acabamento aqui na base da abertura da bolsa. Então, ele vai formando só uma correntinha. Este ponto baixíssimo, você vai trabalhar aonde tem o caninho aqui no ponto baixo. Na alça, não. Na alça, nós vamos fazer o ponto baixo de novo. Então, você vai trabalhando aqui até chegar onde tem a marcação do início da alça. Fiz toda a carreira de pontos baixíssimos, agora eu já estou no primeiro ponto da alça. Agora você vai fazer o ponto baixo abraçando toda a carreira anterior. Então, você passa por dentro da alça e faz o ponto baixo.
Esse ponto baixo ele não pode ser muito apertado e também não pode ser muito solto, porque você precisa fazer este acabamento, finalizando então a alça. Se possível, procure deixar o fio também um pouco mais aberto, que ele vai deixar a carreira mais bonita. Aqui eu também trabalhei o ponto baixo fazendo 15 pontos, mas caso você precise fazer mais pontos também é possível. Você pode trabalhar 16, 17 pontos se necessário. Então você vai fazendo este trabalho. É apenas para finalização da alça. E a carreira deste ponto baixo, procure deixar a correntinha sempre bem em cima da correntinha da carreira anterior. Porque ele vai travar e vai deixar a alça mais bonita e até para você pegar aqui na alça fica mais confortável e mais anatômico. Já terminei a carreira de pontos baixos, eu fiz 16 pontos baixos. Você pode fazer 15, 16, 17, aí é conforme você vai trabalhando a carreira. E ela fica mais grossa. Volto trabalhando agora ponto baixíssimo, do jeito que nós fizemos no comecinho ali da carreira. Então, você introduz nas duas correntinhas, né, e puxa direto. Introduz e puxa. Agora, é a mesma coisa para outra alça. Você vai trabalhar toda a carreira de ponto baixíssimo. Chegando aqui, como eu fiz 16, eu vou trabalhar 16 novamente e arremato a carreira. Cheguei no último ponto, vou fazer no penúltimo, vou fazer mais um, que é o último ponto baixíssimo. Já terminei as duas alças. A finalização desse ponto, você vai fazer da mesma maneira que nós fizemos durante as carreiras inferiores. Então, você puxa a laçada maior. Agora, eu venho aqui, naquele primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Só que agora você pega por a correntinha inteira, né? Laça aqui por trás, desta forma, então aqui vai ficar contínuo. Agora você já pode, inclusive, cortar o fio. Passa por dentro. E aqui você vai ter que puxar com um certo cuidado, para não repuxar esse pontinho daqui de dentro. Aí eu puxo bem aqui. E ele está finalizado. Aí com a agulha de tapeçaria, você introduz a pontinha aqui na agulha, vem por dentro da peça e faz o arremate final dessa última carreira. Aqui não tem segredo, você só vai esconder essa pontinha final por dentro da última carreira, deixando então ela escondida aqui. Vou passar somente em 2, mas o ideal é que você faça pelo menos mais uns 5 pontinhos. Mas desta forma aqui, então você já tem o acabamento do final da carreira. Bom, aqui a peça está praticamente pronta, falta colocar o fecho. O fecho eu fiz desta forma aqui, que é uma gota, aonde você vai trabalhar o ponto baixo, e com essas duas pontas nós costuramos na parte da bolsa. Eu vou mostrar como que nós fizemos isso, é bastante simples. Eu vou mostrar o caninho para vocês. Ele é desta forma aqui. Existe um tamanho fixo? Não. Se você quiser o fecho mais para baixo, que feche mais na parte inferior da bolsa, você aumenta o tamanho da gota. Se você quiser mais curtinho, diminui o tamanho da gota. Aí fica a seu critério. Ele tem aproximadamente 40 centímetros aqui para este tamanho de peça. Então, se você quiser fazer mais ou menos o mesmo tamanho que o meu, é desta forma. Lembra que no começo da aula eu pedi que a tesourinha fosse com esta ponta ou então alguma coisa pontiaguda? Pode ser uma faquinha, um outro tipo de artefato que seja assim, com a ponta mais pontuda mesmo, para que você possa furar o caninho. Então, você junta as duas pontas deste caninho, vem mais ou menos um pouquinho abaixo aqui, fura uma das laterais. Cuidado na hora de fazer isso, porque o caninho é macio e você pode se machucar. Então, você tem que fazer isso com bastante cuidado para não machucar o dedo. E vai marcando aqui para que os dois buraquinhos fiquem exatamente no mesmo local, né? As duas pontas fiquem com o mesmo buraquinho. Eu já saí com a ponta deste lado, agora eu volto, faço a mesma coisa de lá pra cá. Porque eu tenho que passar a agulha
e o fio de malha por dentro desse buraquinho. Então, ele precisa ficar um pouco maior, senão ele não é o suficiente para passar a agulha. Então, eu faço esse movimento. Agora sim, eu já tenho ele bastante aberto. Passo novamente a tesoura aqui. Vou fazer de novo o mesmo movimento. Por isso que você precisa marcar os dois juntos, para que eles fiquem perfeitos na mesma altura. Agora, com um pedaço do fio de malha, não precisa ser muito grande, você coloca na agulha de costura, na agulha de tapeçaria, introduz aqui, ele vai ficar apertado, você precisa passar com cuidado esta agulha, puxa, e agora vem deste lado e faz a mesma coisa. Se necessário, você pode aumentar o buraco, aqui eu vou aumentar um pouquinho, porque ele está pequeno. Aumenta o buraco apenas para que fique não tão apertado. Você não pode abrir ele demais, porque o caninho é macio, ele pode rasgar, então você tem que tomar cuidado na hora de abrir este buraco. Aí aqui novamente você puxa. E vai ser necessário agora dar um nó bem apertado, unindo essas duas pontinhas. Então, aqui eu faço primeiro um nó deste lado, aperto bem, para que essas duas pontinhas fiquem juntas. Agora eu viro, vou fazer a mesma coisa deste lado, faço dois nós bem apertados, que é para não ter perigo de soltar. Aperto bem, e agora basta cortar rente ao nó, tirar o excesso de fio de malha. Então, aqui você já tem a base da gota. Agora você vai trabalhar o ponto baixo. Esta primeira ponta, deixe uma ponta mais comprida, que ela já vai servir de base para que você possa costurar a gota dentro da parte da bolsa. Então, aqui, nós vamos fazer o ponto baixo normalmente, como foi feito em toda a peça, um ponto baixo simples. Não existe um número definido de pontos baixos aqui. Você vai trabalhar conforme o caninho vai enchendo de pontos baixos. Aqui, por enquanto, vai ficar o nó aparecendo, nós vamos cobrir no final. Então, você vai trabalhando igual foi feito na alça, pegando o caninho, mas não tem um número definido. Quando você perceber que todos os pontos baixos cobriram bem toda a extensão do caninho, já é hora de desmanchar. Então, aqui você trabalha por toda a extensão até chegar nesta ponta. Aqui eu cheguei nos últimos pontinhos da finalização, vou fazer mais um aqui na lateral. E nós estamos, então, por cima da junção. Nessa junção, você precisa trabalhar o fio já se preocupando em fechar por cima da união dos caninhos. Como o fio de malha, ele abre, então você tem que tomar cuidado para que o tecido fique cobrindo esta junção. Então, vamos fazer o último ponto aqui. Eu vou puxar um pouquinho mais, porque eu quero que fique bem certinho nessa parte aqui de cima. Então, eu fiz o último ponto, eu abro o tecido bem aqui para que ele fique cobrindo esta parte. Como nós vamos costurar aqui dentro da bolsa, ele vai ficar mais escondidinho ainda. Então, aqui o primeiro ponto eu quero que cubra bem o caninho. Faço uma correntinha de finalização. Opa, pera, fiz ao contrário. Faço o ponto baixíssimo aqui, pegando o primeiro ponto baixo, puxo e faço uma correntinha de finalização. Novamente, deixo um fio um pouquinho maior para que eu consiga, então, costurar a gota na bolsa. Vou puxar bem. Agora sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a agulha de tapeçaria e por dentro dos pontos você deixa este fiozinho aqui que nós vamos fazer a costura bem na extremidade da gota, para que na hora de costurar ela não fique torta. Então, eu venho aqui, passo por dentro. Que isso também ajuda na hora do arremate, você deixar o arremate mais seguro para que ele não solte. Então, vou passar aqui por baixo.
Aqui eu já tenho uma das pontinhas na extremidade, vou fazer isso com aquele fiozinho inicial. Venho aqui por dentro também. E aí, as duas pontas ficam exatamente na extremidade. Agora, nós vamos colocar a gota aqui na bolsa. Você deve ver qual parte ficou mais perfeita para que seja a frente. Então, eu vou escolher esta daqui, as duas estão iguais. Eu venho aqui com a gota. A gota também tem direito e avesso, então o direito é este lado e o avesso é esse. Você precisa... Aqui eu já tirei a marcação, mas você deve contar exatamente o meio. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1, 2, 3, 4. Venho no quinto ponto. Passo aqui por dentro. E agora você vai costurando delicadamente, mas tendo a certeza que você vai prender bem essa pontinha da gota aqui, deixando ela bem fixa, porque você precisa lembrar que esta gota, ela será bastante utilizada, porque ela é o fecho de abertura e fechamento da peça. Então, aqui não tem muito o que modificar. Reparem que eu puxei um pouco o fio, acho que vai dar pra ver aqui na câmera, e o primeiro ponto se deslocou, então eu vou puxar aqui, ó, para que ele feche bem a parte aqui do caninho. Se por acaso aparecer, você deve vir com a agulha por dentro, passar de novo aqui por dentro do ponto. Isso tudo é uma maneira de você esconder o caninho para que ele não apareça. Tá vendo? Eu vou passar por dentro, novamente mais um fiozinho aqui por dentro. Assim eu tenho ele bem escondidinho e sem o perigo de aparecer. Então, isso você vai fazer com as duas pontas aqui do início da finalização da gota. Eu tenho a outra ponta aqui também. Você vai prendendo, fazendo com que ela fique fixa, então, exatamente nesta parte do centro da peça. E aí, nós já temos o fechamento. Essa gota, ela ficou um pouquinho mais comprida aqui da bolsa azul. Então, eu vou pôr o botão aqui bem pra baixo. Se você deixar ela menor, ela vai ficar um pouco mais pra cima. E também depende do tamanho que o quanto você fecha, né? Eu vou colocar ela mais ou menos aqui pra ter o fechamento. O fechamento da peça, nós fizemos da seguinte maneira. Aliás, o botão, né? Você vai trabalhar um círculo mágico, que é apenas esta voltinha aqui na mão. Põe a agulha aqui por dentro e puxa pra parte do centro do círculo. Agora, basta trabalhar os pontos baixos aqui, neste círculo que nós fizemos na mão. Serão 9 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto, mais ou menos, você já pode começar a puxar o fio. Então, aquela primeira pontinha inicial, você puxa delicadamente, que é para começar a fechar o círculo mágico. Então, eu fiz 6, vou para o sétimo ponto. 8, 9, 10. Eu falei 9 pontos, mas eu vou fazer com 10, que é para que ele fique bem fechadinho. Então, agora, eu vou fazer a finalização desse círculo. Introduzo aqui, faço um ponto baixíssimo simples. Aqui eu não fiz o fechamento como nós fizemos na bolsa, porque ele é um círculo pequeno, então não tem tanta necessidade de você fazer daquela forma. Então, eu fiz o ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha, corto, deixando uma ponta maior, finalizo aqui, e agora você abre um pouquinho os pontos baixos, delicadamente puxa a pontinha do círculo mágico para que ele vá se fechando e forme então um botão. Puxa essa pontinha e ele então forma o círculo. Aí com a agulha, eu vou pegar a agulha que está aqui. Essa aqui é a pontinha do círculo. Eu vou pegar esta daqui, passar ela pra dentro, para que as duas fiquem no centro do botão.
puxo bem. Vou passar mais uma vez aqui. E aí, agora nós temos o botão fechado, ele já é bem arredondadinho. Basta você escolher aonde você vai fazer o fechamento da gota. Neste caso aqui, que a gota está um pouquinho maior, você pode fazer ela menor também. Essa eu fiz maior, mas você pode fazer ela menor. Então, eu vou fechar ela bem mais para baixo, vou fechar ela mais ou menos aqui. Então, reparem que aqui em cima já fechou e eu vou escolher exatamente o centro da onde nós vamos aplicar o botão. E o botão, ele precisa ficar aqui próximo, porque senão ele não fecha a peça. Então, você introduz a agulha aqui só para você saber marcar exatamente o ponto. Agora, vou passar aqui só para que eu tenha a abertura da bolsa. Puxo o primeiro fio. Então, o primeiro já está aqui. Coloco a pontinha da agulha. Agora, você tem que colocar no próximo, no segundo ponto ao lado da onde você pôs o primeiro. Puxo novamente aqui os dois por dentro. E já tenho o botão posicionado. Então, eu vou só ver se ele ficou certinho no lugar que eu preciso. Ó, está exatamente onde eu preciso. Então, agora eu venho dentro da bolsa. Aqui você tem as duas pontas que nós estávamos trabalhando, que nós fizemos passamos por dentro. Agora você dá um nó. O primeiro nó bem apertado. Eu sugiro de 2 a 3 nós bem apertados, que não tenha perigo de cair. Fez esses nozinhos bem apertados, coloca a pontinha da agulha novamente e faz o arremate aqui dentro para que ele fique escondidinho. Passo o fecho novamente aqui pra dentro. Eu não fiz o remate ainda, mas vocês vão fazer, lógico. E você já tem o botão, então, que trava a abertura da peça. E aqui a bolsa fica bem firme. Então, aqui nós finalizamos. Se você quiser fazer mais de um botão também é possível. Aqui da peça que nós fizemos a foto, o botão, pode ver que a gota está menorzinha, mas é a mesma coisa, né? Nós prendemos, eu vou mostrar aqui o fechamento. Olha, você tem este fechamento da parte da gota e fica desta forma. Então, essa é uma ideia. A outra sugestão que eu gostaria de dar, se vocês quiserem fazer esta gota com uma flor, também vai ficar bem bacana com as cores da peça. E é uma outra dica. Dúvidas sobre a peça ou sobre a aquisição dos materiais, vocês podem encontrar nosso material no site, no www.multitecnicas.com.br. O caninho, o fio de malha, as agulhas, a cola, todo o material você encontra lá. E se você tiver alguma dúvida ou quiser comprar através do WhatsApp, nosso WhatsApp é o 11 98600 2010. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, que isso nos ajuda na divulgação. Inscreva-se no nosso canal para receber as novidades dos próximos vídeos. E até a próxima!